Boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta tarde de sexta-feira, né? O dia está quase acabando, né? Daqui a pouco chega aí o final de semana. E aí, pessoal, hoje ainda nós teremos as nossas aulas do nosso curso técnico de informática e à tarde vai iniciar hoje para vocês com a disciplina de projetos de aprendizagem interdisciplinar 2, tá? Lá no semestre passado, né, no módulo passado, nós vimos a primeira parte dessa disciplina e agora nós teremos a continuidade dessa disciplina com projetos 2, tá bom? Galerinha, hoje o tema da nossa aula é o mundo do trabalho, tá? Nós vamos falar sobre o trabalho como um todo. Nós iremos entender um pouquinho do histórico do trabalho ao longo dos anos, qual é a importância desse trabalho para a sociedade e hoje como é que esse trabalho afeta diretamente a vida social. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, galerinha. Vamos começar a nossa aula. Let's go! E aí, pessoal, o objetivo do conhecimento é o mundo do trabalho, com conceitos e definições. O objetivo geral é conceituar o trabalho, refletir a importância, tá, do trabalho na construção da vida em sociedade. E da teoria prática, nós iremos falar aí sobre algumas questões que eu trouxe para vocês também, para vocês refletirem sobre essa temática, tá bom? E aí, pessoal, a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre um assunto muito importante, que as relações de trabalho e a sociedade, tá? As relações de trabalho, pessoal, elas estão ligadas às nossas relações sociais e à nossa realidade material. A principal forma de trabalho nos dias de hoje são os serviços. Nesse caso aí, o produto vendido é o serviço prestado. Então, olhem, observem um ponto muito importante, que hoje o trabalho, né, as realizações de trabalho são refletidas aí em serviços. De alguma forma, sempre tem alguém que precisa de um serviço, que solicita um serviço e alguém que realiza o serviço, tá? Para alguma pessoa, para alguma empresa. Isso daí a gente já começa a entender como uma forma de trabalho, tudo bem? Então aí vamos dar continuidade. Galerinha, para falar do trabalho, a gente precisa voltar um pouquinho aí, alguns anos atrás, né? Desde o surgimento da humanidade. O trabalho, ele faz parte da vida do homem desde que o homem se entende como homem. Desde que a humanidade se entende como humanidade, o trabalho estava ali presente. Porque os primeiros povos, de alguma forma, eles precisavam realizar alguma ação para conseguir pelo menos alimento para sobreviver. Então, esse movimento de conseguir algo para permanecer vivo já era o trabalho. Então, o homem lá no início, né, ele retirava o seu alimento, por exemplo, das plantas, posteriormente ele começou a caçar animais, precisou começar a criar, fabricar ferramentas, que foi lá no período lá da pedra lascada, que ele utilizava armas de pedra para caçar, para poder cortar os animais. Então, pessoal, durante todo esse processo, lá dos primórdios, o homem ele já precisava exercer algum trabalho. E o trabalho sempre esteve coladinho com o homem, porque era algo que possibilitava a sobreexistência do ser humano, tá? Então, olha aqui, o trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. E isso aqui é muito forte. Então, isso significa que sem o trabalho, o homem não existiria. Sem o trabalho, o homem não conseguiria se perdurar, né, durante todo aí o processo de evolução
da terra. Então, o homem, ele conseguiu permanecer hoje ainda na terra por conta do trabalho. Porque, de alguma forma, esse trabalho, aqui a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de uma ação que o homem fazia para, de alguma forma, conseguir permanecer vivo. Hoje em dia, é que no mundo atual, a gente precisa de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras coisas, além somente do alimento, né? Para conseguir sobreviver. A gente precisa de muitas outras coisas. Porém, lá no início da humanidade, o homem se resumia a alimento. Então, o trabalho dele era focado em buscar alimento para ele, para aquelas pessoas que viviam junto com ele, tá bom? Então, pessoal, o trabalho, né, essa afirmação, olha aqui, essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx quanto ao que seria o trabalho. Então, a ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Infelizmente, muita gente, a sociedade hoje em dia, ela reverteu, né? Ela inverte, na verdade, muito esse processo. Muitas pessoas hoje vivem para o trabalho e não trabalham para viver. Tá? E aqui Karl Marx já falava sobre essa necessidade que o ser humano tem de trabalhar, porém o trabalho é para que o homem sobreviva e não fazer ao contrário, né? E não sobreviver para trabalhar. E aí é uma das formas que a gente precisa parar para começar a pensar, tá? A analisar onde nós estamos e qual é o sentido do trabalho para as nossas vidas. Dito isso, o impacto do trabalho e do seu contexto, eles exercem uma grande influência na construção de um sujeito. Então, o trabalho, ele exerce uma grande mudança, uma grande construção e transformação do sujeito em sociedade. Ao longo dos anos, o sentido do trabalho para o ser humano, ele foi mudando. Foi mudando. No início, o trabalho tinha como sentido conseguir alimento. Ao longo do tempo, nós veremos daqui a pouco que esse trabalho também mudou como a sociedade enxergava os grupos, como eles se posicionavam, qual o seu papel na sociedade. Isso tudo também era vinculado às atividades de trabalho que as pessoas exerciam, tá? Assim, existem áreas do conhecimento dedicadas para estudar as diferentes formas em que se constituem as relações de trabalho e seus desdobramentos na vida de cada um de nós. Tá? E aí, pessoal, voltando aí à história, porque para a gente compreender a importância do trabalho nos dias atuais, a gente precisa entender o processo de evolução do trabalho para o homem. Olha aqui, o trabalho ele teve sua origem no momento em que o ser humano apareceu. Então, assim que ele apareceu, o trabalho já fazia parte dele. Em que o ser humano apareceu a partir da elaboração de ferramentas de pedra, tá? Lá no tempo aí da pedra lascada, meio pelo qual o homem começou a buscar formas de se alimentar. Então, não dava mais para o homem simplesmente consumir alimentos sem nenhum tipo de ferramenta. E ele começou a criar suas próprias ferramentas e para ter essa ferramenta, ele tinha que botar a mão na massa, né? Ele tinha que trabalhar. Desde então, o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano. Então, o trabalho ele é uma necessidade do ser humano. Ele é uma necessidade. E nós veremos ao longo do tempo, da nossa aula também de hoje, que o trabalho não necessariamente ele está vinculado a recursos financeiros. Tá? Trabalho não está relacionado diretamente a dinheiro. Aqui a gente ainda não está falando nem de dinheiro, a gente não está falando.
a gente está falando do trabalho que de alguma forma gera algum recurso para o homem permanecer vivo. Isso pode ser um alimento, pode ser aí uma moradia, né? Ele criar suas próprias moradias e assim sucessivamente. No caso, no tempo, a confecção de roupas também. Então, tinham vários sentidos do homem trabalhar. E aí, galerinha, é importante que a gente perceba que com o passar dos anos, o trabalho também ele foi visto de diferentes formas. Ele teve diferentes regimes. E olha aqui, pode-se dividir a história do trabalho mediante ao modo de produção que o ser humano desenvolveu através do tempo, que são os chamados regimes de trabalho. Então, ao longo da história, a história também foi marcada por tipos diferentes de trabalho. Houve a época em que o homem, em que a humanidade exerciam trabalhos primitivos, que foram esses que eu citei anteriormente, né? Criando ferramentas de pedra, criando, por exemplo, as primeiras e rudimentares casas, locais que eles poderiam conviver, também roupas bem simples no início, provavelmente com peles de animais para se aquecer. Então, tudo isso era o trabalho, né? O trabalho primitivo ainda, que foi o período que o homem deixou de ser nômade, né? Ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e ele começou a ficar em um canto. Ele começou a fazer seus roçados, né? A domesticar os animais. Então, olha aí todo esse processo de trabalho que aconteceu ao longo da história, né? Vocês estudam aí isso na história. E aí, pessoal, um outro período que foi marcado a história foi um outro tipo de trabalho que, infelizmente, ele existiu e ainda hoje existe, né? Que é o trabalho escravo. O trabalho escravo foi um outro tipo de trabalho onde muitas pessoas eram inseridas em um ambiente que chegavam a trabalhar até a exaustão, sem ter nenhum tipo de dignidade de vida, né? Não tinham um valor, não tinham um retorno digno ao seu trabalho e nem condições dignas para exercer o seu trabalho, tá? Então, nós tivemos aí, foi marcado durante um longo tempo também esse regime de trabalho escravo. Um outro regime que também marcou a humanidade, um processo que marcou a humanidade no processo de trabalho foi o feudal. Então, o feudal também foi uma outra época onde também tiveram muitas características bem específicas do trabalho para a sociedade. E, por fim, né, o regime de trabalho capitalista e comunista. Então, ao longo aí de toda a história, sempre houveram esses regimes de trabalho. E aí, pessoal, por que é importante mencionar o trabalho com a história? Porque as formas de trabalho, em muitos aspectos, elas mudaram a sociedade. Então, a forma de trabalho, como as pessoas trabalhavam, ela impactou muito a construção e o desenvolvimento da sociedade. Então, não tem como ficar falando do trabalho sem falar um pouco da história. Não seria difícil, então, de imaginar que quando as relações de trabalho alteram-se no fluxo de nossa vida, as estruturas sociais também elas são alteradas, principalmente aí na forma que se estruturavam nossas relações. Posições de hierarquia social, formas de segregação e, em grande parte, também os aspectos culturais erguidos em torno das relações de trabalho. Então, aqui a gente já começa a observar que quando chegou nesse período, o trabalho ele não tinha simplesmente só o foco de colocar comida dentro de casa para não morrer de fome. Aqui o trabalho ele já era visto como uma forma de delimitar hierarquias sociais, tá?
era uma forma também de verificar e de analisar a segregação entre as pessoas. Outro ponto, aspectos culturais também eram possíveis ser observados de acordo com as relações de trabalho. Então, tudo isso fazia parte dessa estruturação social que o trabalho estava inserido, tá bom? Ao longo da história também, a gente precisa mencionar um marco que aconteceu, que foi o processo aí da introdução da indústria, tá? Esses tempos da indústria. Então, tomemos também como exemplo o rápido processo de mudança que atingiu os países europeus lá no século XVIII, o qual hoje chamamos de Primeira Revolução Industrial. E por que a gente está mencionando Revolução Industrial na aula de projetos de aprendizagem? Porque nós estamos falando de trabalho. E o sentido do trabalho, a forma que hoje, né, também nós conhecemos o trabalho, ele foi muito impactado também por conta dessa época. A época do surgimento das grandes fábricas, a revolução aí, a primeira revolução industrial, onde os processos estavam deixando de ser só e somente só de forma manual, mas também eram inseridos máquinas, tá? Linhas de montagem. As linhas de montagem aqui eram uma das principais características dessa época do trabalho, onde existiam muitas pessoas, né? Muitas pessoas estavam sendo empregadas, e essas pessoas faziam a mesma atividade. Cada uma poderia fazer uma atividade diferente, mas sempre faziam a mesma atividade, do início ao fim. E muitas vezes elas nem visualizavam o que era que aquela pequena parte que ela estava criando se formava no final daquela esteira, tá? Mas foi uma forma que encontraram na Revolução Industrial para gerar o quê? Para gerar produtos em grande massa. A necessidade era, né, fabricar muitos produtos. E então eles pensaram na linha de produção. Então, até hoje a linha de produção ele é utilizada e começou aí nessa época. Então, o trabalho ele também teve esse processo aqui da Revolução Industrial teve um aspecto muito importante na história, tá bom? Uma outra forma de trabalho que a gente não pode deixar de mencionar é o trabalho do campo. O trabalho do campo ele está presente na sociedade, na construção do ser humano desde o início. Porém, até hoje ele permanece e ele é necessário. Vocês, por exemplo, lá no primeiro módulo, nesta disciplina, vocês fizeram pesquisas sobre os painéis socioeconômicos do nosso estado do Piauí, por exemplo. Muitos de vocês falaram sobre um aspecto socioeconômico voltado para a parte agrária. Empresas familiares que trabalham no campo, que geram renda para as suas famílias e para outras famílias, fazendo com que a economia daquela região gire, né, e gere riquezas para aquela região. Então, pessoal, esse trabalho aqui, agrário, do campo, ele faz parte da sociedade durante muito tempo. E uma das características muito importantes de ser mencionada nesse aspecto de trabalho é também a importância de permanecer uma cultura e a passagem de bastão, sempre um ensinamento do pai para o filho, para gerar sempre uma continuidade das tradições. Então, isso também era algo muito característico do trabalho naquela época e até hoje, né, a estrutura do trabalho no campo de empresas familiares, que também nós estudamos no outro módulo, elas perpeduram, né? Elas continuam presentes no nosso dia a dia. Então, galerinha, o ofício dos pais eram geralmente passados aos filhos, o que garantia a construção de uma fonte
uma forte identidade ligada à forma de trabalho que era dedicada na sociedade. O indivíduo, normalmente ele estava ligado à terra, de onde tirava seu sustento e de toda a sua família. Então, durante muitos anos, durante muito tempo, a humanidade esteve dessa forma, onde, de uma forma bem restrita, bem direcionada, o homem sempre tirava o alimento, o seu próprio alimento e o alimento da sua família, propriamente da terra. Durante muito tempo ficou desse jeito. E tem muitos lugares que ainda é assim. Tem muitas regiões que a população tira o seu sustento da terra. A economia, naquela época, ela baseava-se na troca de serviços. E isso aqui a gente tem que gravar muito bem na nossa cabecinha. Naquela época, pessoal, há muitos anos atrás, não existia dinheiro. Não existia moeda, uma moeda específica que tinha um valor fictício agregado a ela. Não tinha. Então, o que era que as pessoas faziam? Normalmente, as pessoas não conseguiam plantar e no caso, criar tudo no seu roçado. Não dava. Então, o que era que eles faziam? Até hoje acontece isso. Se eu planto arroz, eu passo o ano inteiro plantando arroz para no momento específico eu colher, no meu estoque só vai ter arroz e o restante. E se eu quiser comer um feijãozinho, como é que eu faço? Ou eu planto feijão também, ou as pessoas faziam trocas. Elas trocavam produtos entre si. E isso até hoje, galerinha, até hoje isso acontece. Até hoje acontece. Uma outra forma, pessoal, era também o serviço prestado. O serviço prestado antigamente, ele era pago, não era literalmente com dinheiro, porque não tinha dinheiro naquela época. Era através de produtos. Então, assim, eu até me lembrei quando tem, no caso, a farinhada, no interior que os meus avós moram, lá no Altamira, aqui no Piauí, eles têm a época da farinhada. E aí, na época da farinhada, tem que retirar a mandioca da roça, tem que limpar a mandioca, descascar, né, triturar a mandioca. Então, normalmente as pessoas, né, os meus tios, normalmente não tem tanta gente para fazer todo esse processo. Então, eles contratam pessoas para fazer esse trabalho. Com certeza aí na região de vocês também deve ter farinhada, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse processo, que eu acho fantástico, o processo da farinhada. E o que é mais legal, pessoal, no final de tudo, de todo o trabalho, que tem várias sacas de farinha, farinha de puba, farinha branca, goma também, eles pagam os trabalhadores com o produto. Eles pagam os trabalhadores com sacas de farinha, por exemplo. E aí eles vão, né, caso eles queiram, eles vendem, eles podem vender para outras pessoas e aí geram dinheiro físico. Mas o trabalho, o serviço deles é pago normalmente em produto. Isso acontece até os dias de hoje, isso é uma tradição. Tá? E é uma necessidade daquele povo, é a fonte de renda deles. Naquela época, isso era muito mais forte, porque não tinha moeda, não tinha dinheiro, era só a troca de serviços em produtos, por exemplo, tirados da própria terra. Então, vejam aí o trabalho, né? Como ele faz parte da evolução do homem. Como ele é um ponto muito importante para o crescimento da humanidade, da sociedade, que é o aspecto do trabalho e das suas diferentes formas, tá? Falando um pouquinho disso também, pessoal, é muito importante que a gente tenha entendimento que o trabalho, né, ele não está literalmente nem sempre agregado, nem sempre o trabalho está agregado a dinheiro, como eu conversei com vocês. Mas, ao longo da história,
o trabalho também passou a começar a agregar, né, a ser agregado a ele a obtenção direta de bens de consumo. Então, através do trabalho, ao longo dos anos, a sociedade percebeu que, de acordo com o trabalho, você conseguia adquirir bens, né? Bens de consumo, tá? E não a um valor variável de um salário pago com uma moeda de valor igualmente variável, que foi o caso que eu mencionei anteriormente, né? Então, se eu estou trabalhando numa farinhada, no final do meu trabalho, normalmente você paga através de farinha, com sacas de farinha. Isso é muito comum. Por quê? Porque nem sempre o trabalho ele está relacionado a uma moeda que tem um valor específico. Às vezes pode ser que seja através de produto. E aí, pessoal, a estrutura social, antigamente, ela era rígida, tá? E em muitos lugares do mundo ainda é rígida, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. A estrutura social ela era rígida, com pouca ou nenhuma mobilidade para os sujeitos. Isso quer dizer o quê? Que dependendo de onde você nascia, aonde você nascia determinava muito sobre quem você seria, desde o que você faria também na sociedade. Aqui está falando o caso que, por exemplo, um camponês, que uma criança que nascia em uma família de camponeses, ela ia morrer sendo um camponês. Se uma criança nascia em uma família nobre, ela ia morrer, né, sendo um nobre, por exemplo. Não existia aí essa mobilidade entre essas classes. E eu trouxe para vocês aqui essa figurinha das formigas, porque as formigas, as abelhas, por exemplo, também, elas também funcionam desse jeito. De acordo aí com o tipo de formiguinha, ela já sabe qual é a função que ela vai executar ao longo de toda a sua vida. A abelha também é desse jeito, né? Tem as operárias, e tem várias outras classes, e tem a rainha. Então, existem diferenças. De acordo com como elas nascem, onde elas nascem, vai definir exatamente o que elas serão ao longo de toda a história. Então, as pessoas também eram assim. E até hoje, esse costume, ele ainda permanece nos dias atuais. Vou dar um exemplo para vocês, que é na Índia. Na Índia, ainda existe o sistema de castas, né? Lá na novela, eu acho que foi lá na novela O Caminho das Índias, né? Que mostrou muita cultura da Índia, por exemplo, onde falava o quê? Onde mostrava a cultura da Índia, que tinha os Dalits, né? Os Dalits não poderiam fazer, nem andar, nem comer determinadas coisas, não podiam andar em determinados lugares, eles não podiam exercer algumas funções na sociedade, porque eles nasceram em uma casta Dalit, né? Aí tinha os Brahmanes. Esses Brahmanes, eles eram de outra casta, que aí eles podem, né, realizar diversas funções dentro da sociedade. Então, ainda na Índia existe muito essa estrutura social rígida, principalmente onde? Onde você nasce diz muito até o trabalho que você pode exercer na sociedade. Tá certo? Então, o trabalho aí, mais uma vez, mostrando até o aspecto, né, das estruturas sociais de um povo. Outro ponto, pessoal, que durante a história mudou muito, né? Mudou muito aí a forma das pessoas pensarem, de como se comportarem, de como trabalharem principalmente, foi aí as mudanças trazidas no surgimento da indústria, tá? Alteraram aí profundamente o sentido estabelecido para o trabalho e para a relação do sujeito com ele. Então, o trabalho, que
para muitas pessoas durante muito tempo era um trabalho do campo, essas pessoas começaram também a precisar se instalarem, né? Elas começaram a se instalar também nas fábricas para exercer atividades, para conseguir ganhar um valor específico por aquele trabalho. Outro ponto importante, pessoal, que durante todo esse processo, também nessa Revolução Industrial, que marcou bastante, um dos exemplos de empresas que trabalhavam nesse aspecto foi uma forma de trabalho, uma linha de montagem de trabalho, que era conhecida como Fordismo, que ele também, né, chegou de uma forma muito expressiva durante aquela época, tá? Onde as pessoas normalmente trabalhavam no regime de produção em massa, tá? E aqui, mais do que nunca, as pessoas, muitas delas nem sabiam o que elas estavam construindo, tá? Trabalhavam em uma empresa de carros, em uma fábrica de carros, mas às vezes elas não tinham nem dimensão. Por quê? Elas estavam em uma linha de montagem. Elas só tinham aquele olhar bem fechado para aquela parte que elas estavam criando. Tá? E aí, pessoal, o que você entende, então, pelo mundo de trabalho? Andando um pouquinho mais para frente, com o avanço aí do mundo do trabalho, com a forma com que as pessoas começaram a se relacionar com o que o trabalho poderia dar de retorno, que não era só mais simplesmente o alimento, onde o seu trabalho não era, entre aspas, pago através de produtos. Agora, o trabalho ele passava também a ser reconhecido através de um valor, né? Um valor depois depois da sua atividade final. Então, pessoal, o mundo do trabalho ele surgiu. E o mundo do trabalho ele é um conjunto de fatores que compreende atividades de trabalho, aí por meio do ambiente, tá? Conhecimentos que aquela pessoa precisa ter para exercer alguma atividade. Também está muito vinculado à cultura daquele povo que exerce uma atividade. Os processos também de comunicação, que também são muito fortes e muito importantes também para o mundo do trabalho. Então, aqui, pessoal, nós podemos observar que o trabalho, ao longo do tempo, ele foi mudando de acordo também com a necessidade da humanidade, tá? O trabalho, galerinha, ele é um conjunto de atividades realizadas. E isso a gente precisa deixar bem claro na nossa mente, tá? Aqui a gente ainda não está falando de dinheiro, a gente ainda não está falando de carteira assinada, de leis trabalhistas, de hora extra, a gente não está falando ainda nada disso. A gente está falando ainda no trabalho como um aspecto de serviço, de uma atividade que é realizada com um objetivo específico, tá bom? Sempre com um objetivo. Trabalho ele é um conjunto de atividades realizadas. Ele é um esforço que deve ser feito pelo próprio indivíduo, tá? Um esforço feito pelo indivíduo com o objetivo de atingir alguma meta. Então, se você tem uma meta, por exemplo, na tua vida, que você quer atingir essa meta, você coloca vários objetivos, né? Várias atividades que você precisa fazer. Essas atividades que você precisa fazer para conseguir algo é um trabalho, por exemplo, tá? Então, pessoal, pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em diversas áreas, como na economia, na física, na filosofia, na história. Então, o trabalho, a gente pode mencionar sobre ele em diversas áreas de atuação, porque ele faz parte do processo da criação dessas áreas de atuação, tá bom? O conceito do mundo do trabalho, pessoal, ele engloba outros fatores além simplesmente da função laboral, da função que a pessoa exerce, tá? No sentido restrito. Por mundo do trabalho, nós podemos entender que são atividades materiais
produtivas e processos sociais inerentes à realização de alguma atividade, que lhe conferem significado no tempo e no espaço, tá? Então, outro ponto, pessoal, que o trabalho ele também vem nos dizer é que as pessoas normalmente nem sempre trabalham só para restritamente ganhar dinheiro. O trabalho também ele é visto como uma forma de satisfação pessoal, tá? Então, tem pessoas que chegam um momento da vida delas que elas começam a enxergar o trabalho delas não só como um local que elas irão conseguir um objetivo específico, mas também é um local onde elas conseguem se realizar profissionalmente. O mercado de trabalho, galerinha, ele é a relação entre a oferta do trabalho e a procura de trabalhadores. Então, existe uma mudança entre o mundo do trabalho e o mercado de trabalho. O mercado, ele sempre tem essa noção de oferta e procura. A oferta e a procura, ela está muito ligada à palavra mercado, certo? Então, isso não muda no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é justamente a necessidade, é a relação entre a oferta, um local, por exemplo, que está procurando pessoas novas para contratar, então é uma necessidade de contratação, e do outro lado, a procura dos trabalhadores para exercer determinada atividade. Então, isso aí é o mercado de trabalho. Já o mundo do trabalho, ele é bem diferente. O mundo do trabalho é o esforço que é dado para que se consiga algo, para que alguém consiga realizar, atingir algum objetivo, tá bom? E aí, pessoal, é importante que a gente comece também a analisar que durante a história, com o passar dos anos, a forma com que o trabalho ele foi sendo visto, ele foi sendo bem alterado, né? O homem deixou de pensar no trabalho simplesmente naquele aspecto fisiológico, da necessidade fisiológica, que é o alimento, né? O alimento, pelo menos tem que comer todos os dias para poder não morrer de fome. Passou essa época que o trabalho estava relacionado a esse sentido. O trabalho também, ao longo dos anos, ele passou a ter um sentido também de enriquecimento, de conquistar coisas, objetos, bens, tanto materiais quanto também não materiais. Ao longo da história também, as pessoas começaram a observar que era necessário algo a mais do que simplesmente um valor no final do mês para receber em troca daquele serviço prestado, daquele serviço que a pessoa se dedicava ao longo da sua vida para exercer. E aí, pessoal, chegou um momento também que houve a necessidade de falar também do indivíduo como pessoa, como um ser pensante que também tem seus direitos e seus deveres. Então, galerinha, a precarização do trabalho, ela significa o desmonte dos direitos trabalhistas. Então, os direitos trabalhistas foram direitos que foram conquistados ao longo da história, né? E que até hoje são formulados, reformulados, onde eles precisam sempre ser analisados da melhor forma possível. E aqui, pessoal, obviamente, esses avanços no sentido dos direitos e das garantias ao trabalho não foram dádivas, por exemplo, da classe empresarial. Não foi algo que veio da classe empresarial para a classe dos trabalhadores. Foi ao contrário, né? Foi uma conquista, uma luta dos trabalhadores para os seus direitos. Mas, fundamentalmente, resultado da luta de movimentos sindicais,
operários. Então, essas mudanças dos direitos trabalhistas, direitos a diversas coisas que foram conquistados ao longo da história, só foram conquistados por conta de movimentos sindicalistas, né, operários e muitos outros. Aqui temos até aqui um bonequinho, né, que fala os direitos do trabalhador, eles devem ser respeitados, né, devem ser ouvidos, devem ser respeitados, tá bom? E aí, pessoal, falando sobre esses direitos trabalhistas, a humanidade, a sociedade hoje, principalmente a sociedade brasileira, que é o nosso caso, que é o que a gente precisa focar também, nós temos diversas leis trabalhistas que regem tanto os direitos do trabalhador, tá, os direitos também e os deveres, e também é uma forma de orientar as empresas como elas devem seguir na hora da contratação, na hora do pagamento dos colaboradores, o que elas precisam ter atenção. Então, é todo um direcionamento para tanto o trabalhador quanto a empresa que contrata, tá? E um outro ponto que é muito importante, que precisa ser falado e discutido com todos vocês, é a necessidade do ambiente de trabalho ser um ambiente social. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais quando nós retornarmos entre uma aula e outra, mas a necessidade do ser humano viver em sociedade não é para ser algo só bonitinho na TV, não. Ela precisa ser vivida e ser praticada. Então, uma das necessidades no mundo do trabalho é a vida social, tá bom? E a gente precisa ter muita atenção com relação a esse tema, porque ele é polêmico, tá? Muita gente, infelizmente, acaba se dando mal no ambiente de trabalho por falta, né, dessa convivência em sociedade, que tem gente que ainda não conseguiu desenvolver algumas habilidades, tá bom? Pessoal, já já a gente retorna para continuar o nosso bate-papo.